Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de Ciências Naturais, vamos estudar um tema extremamente relevante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vegetação, com foco nos biomas presentes no estado, especialmente o Cerrado e a Mata Atlântica, além das formações de vegetação de altitude, como as encontradas na Serra da Mantiqueira. Minas Gerais é um estado marcado por grande diversidade ambiental, sendo uma área de transição entre importantes biomas brasileiros. Os dois principais biomas presentes no estado são o Cerrado e a Mata Atlântica, e entender suas características é fundamental tanto para a prova quanto para a atuação prática do bombeiro militar. O Cerrado é considerado a savana brasileira e ocupa grande parte do território mineiro. Sua vegetação é caracterizada por árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e folhas adaptadas à escassez de água. O solo do Cerrado geralmente é pobre em nutrientes, e as plantas desenvolveram adaptações para sobreviver a essas condições, como raízes profundas que buscam água em camadas mais baixas do solo. Outro aspecto marcante do Cerrado é a sua relação com o fogo. Incêndios naturais ou provocados fazem parte da dinâmica desse bioma, e muitas espécies vegetais possuem resistência ao fogo. Esse fator é extremamente importante para o Corpo de Bombeiros, pois influencia diretamente o comportamento dos incêndios florestais nessa região. Já a Mata Atlântica é um bioma caracterizado por alta biodiversidade e vegetação densa. No estado de Minas Gerais, ela está presente principalmente na região leste. Diferente do Cerrado, a Mata Atlântica possui árvores de grande porte, clima mais úmido e solo mais rico. É um dos biomas mais ameaçados do Brasil, devido à intensa ação humana ao longo da história. Uma característica importante de Minas Gerais é a presença de áreas de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Nessas regiões, encontramos uma mistura de características dos dois biomas, com grande diversidade de espécies. Essas áreas são ecologicamente importantes, pois funcionam como zonas de adaptação e equilíbrio ambiental. Agora vamos falar sobre a vegetação de altitude, que ocorre em regiões montanhosas, como a Serra da Mantiqueira. Nessas áreas, as condições ambientais são diferentes, com temperaturas mais baixas, ventos mais intensos e solos mais rasos. Isso influencia diretamente o tipo de vegetação presente. A vegetação de altitude é composta, em grande parte, por campos de altitude e formações arbustivas. As plantas são adaptadas ao frio e à menor disponibilidade de nutrientes. Muitas espécies são endêmicas, ou seja, só existem nessas regiões, o que aumenta ainda mais a importância da preservação desses ambientes. A Serra da Mantiqueira é um exemplo importante desse tipo de vegetação em Minas Gerais. Além da biodiversidade, essa região também tem grande relevância hídrica, pois abriga nascentes de rios importantes. Isso reforça a necessidade de conservação e manejo adequado dessas áreas. Para o Corpo de Bombeiros Militar, o conhecimento sobre os biomas e a vegetação é essencial, especialmente no combate a incêndios florestais. Cada tipo de vegetação apresenta um comportamento diferente diante do fogo, influenciando a propagação das chamas, a intensidade do incêndio e as estratégias de combate. Além disso, entender a vegetação ajuda na atuação em resgates, desastres naturais e preservação ambiental. O bombeiro militar não atua apenas em emergências urbanas, mas também em áreas naturais, onde esse conhecimento faz toda a diferença. Para se sair bem na prova, é importante compreender as características de cada bioma, suas diferenças, adaptações das plantas e a importância ecológica dessas regiões. Resolver questões anteriores também ajuda a fixar o conteúdo. Agora vamos estudar fragmentação florestal, com foco nos impactos da expansão agrícola e urbana sobre os remanescentes florestais em Minas Gerais, além de reflorestamento e recuperação ambiental, com destaque para políticas e iniciativas de restauração de áreas degradadas no estado. Esse é um tema muito importante para o concurso do CBMMG, porque o Corpo de Bombeiros Militar atua em ocorrências ambientais, incêndios florestais, defesa civil e proteção da vida e do meio ambiente. Por isso, entender a dinâmica dos ecossistemas e os impactos da ação humana é essencial. Vamos direto ao ponto. Fragmentação florestal é o processo de divisão de uma grande área contínua de vegetação em partes menores e isoladas entre si. Em vez de uma floresta extensa e conectada, passam a existir pequenos fragmentos separados por áreas desmatadas, estradas, pastagens, lavouras ou expansão urbana.
Esse processo tem efeitos muito negativos para o equilíbrio ambiental. Quando a floresta é fragmentada, muitas espécies perdem espaço para viver, se alimentar e se reproduzir. Além disso, o isolamento dos fragmentos dificulta a circulação de animais e a dispersão de sementes, prejudicando a biodiversidade. Em Minas Gerais, a fragmentação florestal está ligada principalmente à expansão agrícola, à pecuária, ao crescimento urbano, à mineração e à abertura de vias de transporte. A expansão agrícola é um dos fatores centrais. O avanço das lavouras e das pastagens sobre áreas naturais reduz a cobertura vegetal nativa e quebra a continuidade dos ecossistemas. Isso ocorre em diferentes regiões do estado, afetando biomas importantes como o Cerrado e a Mata Atlântica. A expansão urbana também exerce forte pressão. O crescimento das cidades, loteamentos, obras e infraestrutura ocupa áreas antes cobertas por vegetação, gerando supressão florestal e aumentando a distância entre os remanescentes. Os remanescentes florestais são as porções de vegetação nativa que ainda persistem após o desmatamento. Esses fragmentos são fundamentais para a conservação da biodiversidade, para a proteção dos recursos hídricos, para o equilíbrio climático e para a manutenção dos solos. Mesmo pequenos, esses remanescentes têm grande valor ambiental. Eles funcionam como abrigo para a fauna, preservam espécies vegetais nativas e ajudam na regulação do ciclo da água. Mas a fragmentação gera o chamado efeito de borda. Isso significa que as áreas de borda dos fragmentos ficam mais expostas ao vento, ao calor, à luminosidade excessiva e à ação humana. Como consequência, há alterações na umidade, na temperatura e na composição da vegetação, tornando o ambiente mais vulnerável. Outro impacto importante da fragmentação é o aumento do risco de incêndios florestais. Áreas fragmentadas e pressionadas por atividades humanas tendem a ser mais suscetíveis ao fogo, o que tem relação direta com a atuação do Corpo de Bombeiros Militar. Agora vamos falar do reflorestamento e da recuperação ambiental. Reflorestamento é o processo de plantio de árvores em áreas onde a cobertura vegetal foi removida. Esse plantio pode ter diferentes objetivos, como produção econômica, recomposição da vegetação, proteção do solo e recuperação de nascentes. Quando o foco é recuperar as características ecológicas de uma área degradada, o ideal é utilizar espécies nativas, respeitando as condições do bioma local. Nesse contexto, fala-se muito em restauração ambiental. Recuperação ambiental é um conceito mais amplo. Ela envolve ações voltadas à recomposição de áreas degradadas, buscando restabelecer funções ecológicas, proteger a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental. Em Minas Gerais, essas ações são muito importantes devido ao histórico de desmatamento, queimadas, mineração, uso intensivo do solo e ocupação irregular. Entre as iniciativas de recuperação ambiental, destacam-se: recomposição de áreas de preservação permanente, proteção e restauração de nascentes, recuperação de matas ciliares, plantio de espécies nativas, contenção de processos erosivos, controle de espécies invasoras, educação ambiental. As matas ciliares, por exemplo, são fundamentais para a proteção dos rios e córregos. Quando degradadas, aumentam os riscos de erosão, assoreamento e perda da qualidade da água. Por isso, sua recuperação é prioridade em muitas políticas ambientais. No campo das políticas públicas, Minas Gerais participa de ações de conservação, regularização ambiental, recuperação de áreas degradadas e incentivo à restauração da vegetação nativa. Essas iniciativas podem envolver órgãos ambientais, municípios, proprietários rurais, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil. Também é importante lembrar a relevância do cadastro ambiental rural, dos programas de regularização ambiental e da proteção legal das áreas de preservação permanente e reserva legal. Esses instrumentos ajudam a identificar passivos ambientais e orientar a recomposição da vegetação em propriedades rurais. Outro ponto importante é que a recuperação ambiental não traz apenas benefícios ecológicos. Ela também contribui para a segurança hídrica, para a contenção de desastres, para a proteção do solo e para a redução de impactos climáticos. Para o Corpo de Bombeiros Militar, esse tema se conecta com a prevenção de incêndios em áreas naturais, com a preservação ambiental e com a atuação em desastres que muitas vezes decorrem da degradação do meio ambiente. Para fechar, vamos resumir.
Fragmentação florestal é a divisão da vegetação nativa em partes menores e isoladas. Em Minas Gerais, ela é causada principalmente pela expansão agrícola, urbana, pela pecuária, mineração e abertura de vias. Os remanescentes florestais são fundamentais para a biodiversidade, os recursos hídricos e o equilíbrio ecológico. A fragmentação causa isolamento de espécies, efeito de borda e maior vulnerabilidade ambiental. Reflorestamento é o plantio de árvores em áreas desmatadas. Recuperação ambiental busca restabelecer funções ecológicas em áreas degradadas. Em Minas Gerais, políticas e iniciativas de restauração incluem recomposição de matas ciliares, recuperação de nascentes, plantio de espécies nativas e regularização ambiental. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque ele relaciona meio ambiente, prevenção de riscos e atuação institucional. Agora vamos estudar fitogeografia, que é o ramo da geografia que estuda a distribuição das formações vegetais no espaço geográfico. Esse estudo considera fatores como clima, solo, relevo e disponibilidade de água, que influenciam diretamente o tipo de vegetação presente em uma região. Minas Gerais apresenta uma grande diversidade de formações vegetais, sendo um estado de transição entre importantes biomas brasileiros. Entre as principais formações, destacam-se o cerrado, a Mata Atlântica e o campo rupestre. O cerrado é a formação vegetal predominante em grande parte do estado. Ele é caracterizado por vegetação de savana, com árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, casca espessa e folhas adaptadas à escassez de água. O solo do cerrado é, em geral, ácido e pobre em nutrientes, o que exige adaptações das plantas. Além disso, o cerrado possui grande biodiversidade e é considerado um dos biomas mais importantes do Brasil. Outro aspecto relevante é sua adaptação ao fogo, o que influencia diretamente a dinâmica dos incêndios florestais. A Mata Atlântica, por sua vez, apresenta características bem diferentes. Trata-se de uma formação florestal densa, com árvores de grande porte, clima úmido e alta biodiversidade. No estado de Minas Gerais, ela se concentra principalmente na região leste. É um bioma extremamente rico em espécies, mas também muito ameaçado pela ação humana, devido ao desmatamento e à expansão urbana. Já o campo rupestre é uma formação vegetal típica de áreas de relevo elevado, com solos rasos e rochosos. Essa vegetação é encontrada principalmente em regiões montanhosas, como a Serra do Espinhaço. As plantas do campo rupestre são altamente adaptadas a condições adversas, como baixa disponibilidade de nutrientes, alta exposição solar e ventos intensos. Muitas espécies são endêmicas, ou seja, só existem nessas regiões, o que torna esse ambiente extremamente importante do ponto de vista ecológico. Essas formações vegetais não estão isoladas, e muitas vezes ocorrem em áreas de transição, onde há mistura de características. Isso aumenta ainda mais a diversidade ambiental de Minas Gerais e exige atenção especial na preservação desses ecossistemas. Agora vamos passar para o relevo, com foco nos planaltos e chapadas. O relevo de Minas Gerais é predominantemente formado por planaltos, que são áreas elevadas com superfície relativamente plana ou suavemente ondulada. Esses planaltos são resultado de processos geológicos ao longo de milhões de anos, envolvendo erosão e desgaste das rochas. As chapadas são um tipo específico de relevo dentro dos planaltos. Elas se caracterizam por apresentar topo plano e bordas escarpadas, formando verdadeiros paredões. Essas formações são muito comuns em regiões de rochas sedimentares e têm grande importância paisagística e ambiental. Do ponto de vista morfológico, tanto os planaltos quanto as chapadas influenciam diretamente o clima, a vegetação e a hidrografia da região. Eles podem atuar como divisores de águas, ou seja, áreas que separam bacias hidrográficas, influenciando o curso dos rios. Em termos econômicos, essas formações também são extremamente importantes. Os planaltos de Minas Gerais são ricos em recursos minerais, como ferro, ouro e outros minérios, sendo fundamentais para a economia do estado. Além disso, essas áreas são utilizadas para agricultura e pecuária, dependendo das condições do solo e do clima. As chapadas, por sua vez, também possuem relevância econômica e ambiental. Elas podem ser utilizadas para atividades turísticas, devido à sua beleza natural, além de contribuírem para a preservação de ecossistemas e nascentes de rios.
Para o Corpo de Bombeiros Militar, compreender a fitogeografia e o relevo é essencial, especialmente para atuação em incêndios florestais, resgates em áreas de difícil acesso e operações em ambientes naturais. O tipo de vegetação e o relevo influenciam diretamente o comportamento do fogo, a mobilidade das equipes e as estratégias de atuação. Para se sair bem na prova, o candidato deve compreender as características de cada formação vegetal, suas diferenças, sua distribuição no estado e a relação com o relevo. Além disso, é importante entender a importância econômica e ambiental dessas regiões. A melhor estratégia é revisar o conteúdo, fazer associações entre os temas e resolver questões anteriores. Isso vai ajudar a consolidar o conhecimento e aumentar sua confiança. Agora vamos estudar o relevo de Minas Gerais com foco em serras e cadeias montanhosas, depressões e vales, além da geomorfologia kárstica, com destaque para formações como dolinas, lapiás e cavernas em regiões calcárias do estado. Esse é um tema muito importante porque o relevo influencia o clima, os recursos hídricos, a ocupação humana, a vegetação, os riscos ambientais e também a atuação operacional do Corpo de Bombeiros Militar em salvamentos, enchentes, deslizamentos e incêndios em áreas naturais. Vamos direto ao ponto. Minas Gerais possui relevo diversificado, com áreas montanhosas, planaltos, vales, depressões e regiões kársticas. Essa variedade é resultado de processos geológicos antigos e da ação contínua do intemperismo e da erosão. Começando pelas serras e cadeias montanhosas. As serras são conjuntos de elevações do terreno, geralmente alongadas, com altitudes mais elevadas do que as áreas ao redor. Em Minas Gerais, elas têm grande importância ambiental, histórica e econômica. A Serra do Espinhaço é uma das formações mais importantes do estado. Trata-se de uma extensa cadeia montanhosa que se estende por Minas Gerais e alcança a Bahia. Ela funciona como um divisor de águas e abriga grande biodiversidade. Essa serra tem forte importância ecológica, pois conecta áreas de cerrado, mata atlântica e campos rupestres. Além disso, é rica em nascentes e mananciais, o que reforça seu papel na manutenção dos recursos hídricos. Outra formação importante é a Serra do Curral. Ela fica na região de Belo Horizonte e tem grande relevância geográfica, histórica e simbólica. A Serra do Curral marca a paisagem da capital mineira e influencia a organização urbana da região metropolitana. Além do valor paisagístico, essa serra também tem importância ambiental, mas sofre forte pressão da ocupação urbana e de atividades econômicas, especialmente a mineração. Temos também a Serra da Mantiqueira, localizada na divisa entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É uma cadeia montanhosa de elevada altitude, com clima mais ameno em diversas áreas e papel importante na formação de nascentes e cursos d'água. A Serra da Mantiqueira abriga importantes remanescentes florestais e áreas de proteção ambiental. Seu relevo acidentado favorece a existência de vales profundos, encostas e paisagens montanhosas marcantes. Agora vamos falar das depressões e vales. Depressão é uma área rebaixada em relação às regiões ao redor. Ela pode ser relativa, quando está acima do nível do mar, mas abaixo das áreas vizinhas, ou absoluta, quando fica abaixo do nível do mar. No caso de Minas Gerais, predominam as depressões relativas. Os vales, por sua vez, são formas de relevo alongadas e rebaixadas, normalmente esculpidas pela ação dos rios ao longo do tempo. A erosão fluvial é um dos principais processos responsáveis pela formação dos vales. A água dos rios desgasta o terreno, transporta sedimentos e aprofunda o leito, criando paisagens encaixadas entre elevações. Em Minas Gerais, muitos vales se associam às grandes bacias hidrográficas do estado, como as dos rios São Francisco, Doce, Grande, Paranaíba e Jequitinhonha. Esses vales têm importância para o abastecimento de água, para a agricultura, para a ocupação humana e também para o transporte e a geração de energia. Ao mesmo tempo, são áreas que podem apresentar riscos naturais, como enchentes, erosão, assoreamento e movimentos de massa, especialmente quando há desmatamento e ocupação inadequada. Agora vamos para a geomorfologia kárstica. Geomorfologia kárstica é o estudo das formas de relevo desenvolvidas em rochas solúveis, principalmente calcário. Em Minas Gerais, esse tipo de relevo aparece em regiões calcárias e tem grande destaque. O relevo kárstico se forma principalmente pela dissolução química das rochas pela água. Ao infiltrar no solo e nas fraturas das rochas,
A água dissolve lentamente o calcário, criando formas específicas na superfície e no subsolo. Entre as principais formas kársticas estão as dolinas, os lapiás e as cavernas. Dolinas são depressões fechadas, geralmente circulares, formadas pela dissolução do calcário ou pelo colapso do teto de cavidades subterrâneas. Elas podem variar de tamanho e profundidade. Os lapiás são sulcos e reentrâncias que surgem na superfície das rochas calcárias devido à ação dissolvente da água. Eles deixam o relevo irregular e recortado. As cavernas são cavidades naturais subterrâneas formadas pela dissolução das rochas. Minas Gerais possui importantes áreas com cavernas, que apresentam valor científico, ambiental, turístico e até arqueológico. O relevo kárstico é muito importante porque está associado a aquíferos, circulação subterrânea de água e paisagens frágeis. Ao mesmo tempo, exige atenção especial quanto à ocupação humana, mineração e preservação ambiental. Regiões kársticas podem apresentar risco de colapsos, subsidência do terreno e dificuldades relacionadas ao uso do solo, o que também pode impactar ações de defesa civil e atendimento a ocorrências. No contexto do Corpo de Bombeiros Militar, conhecer essas formas de relevo é relevante para operações em áreas de serra, salvamentos em encostas, buscas em cavernas, atendimento em áreas isoladas e ações em cenários de desastres naturais. Para fechar, vamos resumir. Minas Gerais possui relevo diversificado, com serras, vales, depressões e regiões kársticas. A Serra do Espinhaço é uma extensa cadeia montanhosa com grande importância ecológica e hídrica. A Serra do Curral se destaca na região de Belo Horizonte e tem valor paisagístico e ambiental. A Serra da Mantiqueira é uma área montanhosa de grande altitude e importante para as nascentes. As depressões são áreas rebaixadas em relação ao entorno. Os vales são formados principalmente pela erosão dos rios. A geomorfologia kárstica ocorre em áreas calcárias e resulta da dissolução das rochas. As principais formas kársticas são dolinas, lapiás e cavernas. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque ele relaciona geografia física, meio ambiente, riscos naturais e atuação operacional. Agora vamos estudar um tema muito importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: a morfodinâmica fluvial, ou seja, os processos de erosão, transporte e sedimentação associados aos rios e cursos d'água, com foco na realidade do estado de Minas Gerais. A morfodinâmica fluvial é o estudo da dinâmica dos rios e de como eles modificam o relevo ao longo do tempo. Os rios não são elementos estáticos da paisagem, eles estão em constante transformação, moldando o terreno por meio de 3 processos principais: erosão, transporte e sedimentação. Vamos começar pela erosão fluvial. Esse processo ocorre quando a água do rio desgasta o solo e as rochas do leito e das margens. A força da água, especialmente em períodos de cheia, aumenta a capacidade erosiva do rio, removendo materiais e alterando o relevo. A erosão pode ocorrer de diferentes formas, como a erosão vertical, que aprofunda o leito do rio, e a erosão lateral, que alarga suas margens. Em Minas Gerais, a erosão fluvial é intensificada em áreas com relevo acidentado e em regiões onde há desmatamento. A retirada da vegetação reduz a proteção do solo, facilitando o desgaste causado pela água. Isso pode levar à formação de ravinas e vussorocas, que são grandes processos erosivos que causam impactos ambientais significativos. Após a erosão, entra em ação o transporte de sedimentos. Os materiais erodidos, como areia, argila e fragmentos de rocha, são carregados pela correnteza do rio. Esse transporte pode ocorrer de diferentes formas: em suspensão, quando partículas mais leves são levadas pela água; por saltação, quando partículas saltam ao longo do leito; e por arraste, quando materiais mais pesados rolam ou deslizam no fundo do rio. A capacidade de transporte de um rio depende da sua velocidade e do volume de água. Em períodos de chuva intensa, os rios de Minas Gerais aumentam seu volume e sua força, transportando maior quantidade de sedimentos. Isso é muito relevante para o Corpo de Bombeiros, pois essas condições podem gerar enchentes e situações de risco. O terceiro processo é a sedimentação, que ocorre quando o rio perde energia e deposita os materiais que transportava. Isso geralmente acontece em áreas mais planas, onde a velocidade da água diminui. A sedimentação pode formar bancos de areia,
ilhas fluviais e planícies de inundação. Em Minas Gerais, esse processo é comum em regiões de relevo mais suave e também em áreas próximas às margens dos rios. A sedimentação pode alterar o curso dos rios e influenciar diretamente na ocorrência de enchentes, pois o acúmulo de sedimentos pode reduzir a capacidade de escoamento da água. Outro aspecto importante da morfodinâmica fluvial é o ciclo hidrológico, que envolve a circulação da água na natureza, incluindo evaporação, condensação, precipitação e escoamento. Esse ciclo influencia diretamente o comportamento dos rios, determinando períodos de cheia e de seca. Para o Corpo de Bombeiros Militar, o conhecimento da morfodinâmica fluvial é essencial, principalmente para atuação em ocorrências como enchentes, inundações, deslizamentos e resgates em áreas alagadas. Entender como os rios se comportam permite prever riscos e agir com mais segurança e eficiência. Além disso, esse conhecimento é importante para a preservação ambiental, pois ajuda a identificar áreas vulneráveis e a importância da vegetação ciliar, que protege as margens dos rios e reduz a erosão. Para se sair bem na prova, o candidato deve compreender os 3 processos principais: erosão, transporte e sedimentação, e como eles se relacionam com o relevo, o clima e a ação humana. Também é importante entender exemplos práticos, especialmente no contexto de Minas Gerais. A melhor forma de aprender é revisar o conteúdo, fazer conexões com situações reais e resolver questões anteriores. Isso vai fortalecer seu entendimento e aumentar sua segurança na hora da prova. Agora vamos estudar a hidrografia de Minas Gerais, com foco nas principais bacias hidrográficas do estado, especialmente as bacias do Rio São Francisco, do Rio Doce e do Rio Paraná, além dos rios e nascentes, com destaque para o Rio das Velhas, o Rio Grande e o Rio Jequitinhonha. Esse é um tema muito importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, porque a água está diretamente ligada a abastecimento, enchentes, salvamentos, defesa civil, meio ambiente e combate a incêndios. Vamos direto ao ponto. A hidrografia é a parte da geografia física que estuda as águas da superfície terrestre, como rios, nascentes, lagos, bacias hidrográficas e cursos d'água em geral. Minas Gerais possui grande importância hídrica no cenário brasileiro. O estado abriga nascentes, rios de grande extensão e áreas que alimentam importantes bacias hidrográficas do país. Por isso, muitas vezes Minas Gerais é lembrada como uma espécie de caixa d'água do Brasil. Agora vamos entender o conceito de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Em outras palavras, é a região em que toda a água da chuva escoa para um mesmo curso d'água principal. A bacia hidrográfica é delimitada pelos divisores de água, que são as partes mais altas do relevo. A água que cai de um lado do divisor segue para uma bacia, a que cai do outro lado segue para outra. Em Minas Gerais, destacam-se especialmente as bacias do Rio São Francisco, do Rio Doce e do Rio Paraná. Começando pela bacia do Rio São Francisco. Essa é uma das mais importantes do Brasil e tem enorme relevância para Minas Gerais. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em território mineiro, o que já mostra a importância do estado nessa bacia. O São Francisco é um rio de grande extensão e cumpre papel essencial no abastecimento, na agricultura, na geração de energia e na integração regional. Em Minas Gerais, ele recebe águas de diversos afluentes e drena a extensa área do estado. Entre os afluentes importantes do São Francisco em Minas Gerais, destaca-se o Rio das Velhas, que veremos mais à frente. Agora a bacia do Rio Doce. A bacia do Rio Doce também é muito relevante para Minas Gerais. O Rio Doce é formado pela confluência dos rios Piranga e do Carmo, e percorre áreas importantes do estado até chegar ao Espírito Santo. Essa bacia tem importância econômica, social e ambiental, mas também ficou conhecida nacionalmente pelos impactos de desastres ambientais, que afetaram a qualidade da água, os ecossistemas e as populações da região. A bacia do Rio Doce abastece cidades, sustenta atividades produtivas e compõe uma rede hidrográfica estratégica para o leste mineiro. Agora a bacia do Rio Paraná. A bacia do Paraná também ocupa parte significativa de Minas Gerais. Nessa bacia, destacam-se rios importantes que contribuem para a formação do Rio Paraná, especialmente os rios Grande e Paranaíba. O Rio Grande, em especial, tem grande relevância para o sul e oeste de Minas, sendo importante para a geração de energia, abastecimento e atividades agropecuárias.
Essa bacia é intensamente aproveitada economicamente, com presença de usinas hidrelétricas e grande uso da água para irrigação e produção. Agora vamos aos rios e nascentes. As nascentes são os pontos onde a água subterrânea aflora e dá origem aos cursos d'água. Elas são fundamentais para a manutenção dos rios e para o equilíbrio do ciclo hidrológico. A proteção das nascentes é muito importante, porque sua degradação compromete o volume e a qualidade da água. Desmatamento, erosão, poluição e ocupação inadequada podem afetar diretamente esses pontos de origem. Minas Gerais possui grande número de nascentes, o que reforça sua importância no sistema hídrico nacional. Agora vamos destacar alguns rios importantes. O primeiro é o Rio das Velhas. O Rio das Velhas é um dos principais afluentes do Rio São Francisco e tem grande relevância histórica, ambiental e econômica. Ele nasce na região central de Minas Gerais e atravessa áreas densamente povoadas, inclusive próximas à região metropolitana de Belo Horizonte. Sua importância é enorme para abastecimento, drenagem regional e integração com a Bacia do São Francisco. Ao mesmo tempo, é um rio que sofre forte pressão da urbanização, da poluição e da ocupação desordenada. O segundo é o Rio Grande. O Rio Grande é um dos rios mais importantes da Bacia do Paraná. Ele nasce na Serra da Mantiqueira e percorre áreas do sul de Minas, sendo fundamental para a geração de energia elétrica, irrigação, abastecimento e atividades econômicas. Em conjunto com o Rio Paranaíba, o Rio Grande participa da formação do Rio Paraná, um dos mais importantes do país. O terceiro é o Rio Jequitinhonha. O Rio Jequitinhonha nasce em Minas Gerais, na região da Serra do Espinhaço, e percorre o Nordeste mineiro até chegar ao sul da Bahia. Esse rio tem grande importância social para regiões historicamente marcadas por desigualdades e vulnerabilidades. Ele é essencial para abastecimento, agricultura e manutenção da vida em áreas do semiárido mineiro. A bacia do Jequitinhonha apresenta grande relevância ambiental e humana, e o rio funciona como elemento estruturador de toda a dinâmica regional. No contexto do Corpo de Bombeiros Militar, o estudo da hidrografia é muito importante. O conhecimento das bacias, dos rios e das nascentes ajuda em operações de salvamento aquático, enchentes, inundações, deslizamentos, secas, defesa civil e planejamento de resposta a desastres. Além disso, a água é recurso central no combate a incêndios, e a compreensão da rede hidrográfica também auxilia na logística operacional. Para fechar, vamos resumir. Hidrografia é o estudo das águas da superfície terrestre. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Minas Gerais tem grande importância hídrica no Brasil. A bacia do Rio São Francisco é uma das principais do estado, e o rio nasce na Serra da Canastra. A bacia do Rio Doce é importante para o leste mineiro e possui grande relevância ambiental e econômica. A bacia do Rio Paraná inclui rios fundamentais como o Rio Grande. As nascentes são os pontos de origem dos cursos d'água e precisam ser protegidas. O Rio das Velhas é importante afluente do São Francisco. O Rio Grande tem papel central na Bacia do Paraná. O Rio Jequitinhonha é essencial para o Nordeste mineiro. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque ele relaciona geografia física, meio ambiente, recursos hídricos e atuação em emergências.